Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Feliz ano novo, que 2024 seja repleto de leituras incríveis e que a gente possa continuar tendo conversas instigantes sobre livros. Chegou a hora daquele vídeo mais esperado, né? O vídeo que todo mundo gosta de ver, eu adoro também, que é o das melhores leituras do ano, né? Eu não fiz novamente, né? Não fiz um número certinho, assim, do tipo redondo, 10, 15, 20. Foi um número meio doido, mas tá tudo bem, porque ele reflete o que de fato me agradou. Eu vou começar mostrando, até por uma questão de auto-administração aqui, de auto-organização, eu vou começar mostrando os físicos e depois eu vou mostrar os e-books. Então os livros não vão ser apresentados exatamente na ordem que eles foram lidos. Também são livros que não são necessariamente lançamentos de 2023. Tem bastante lançamento aqui nessa pilha, mas vários dos livros que vão ser citados são livros que são publicações de outros anos, como costuma acontecer aqui no canal, né? Essas minhas listas, elas nunca são listas só dos melhores lançamentos, elas são das melhores leituras do ano, até porque as minhas leituras são bastante variadas. Eu vou começar mostrando o Boletim de Bordo, da Guida Carvalho. Eu não falei desse livro aqui porque, de certo modo, eu trabalhei nele, né? Eu fiz a leitura crítica e a orelha dele. E é um livraço. Ele é um romance que se passa no início da pandemia numa plataforma de petróleo. É um thriller com protagonista mulher. E o livro ele vai trabalhar essa questão da paranoia, tanto em relação ao vírus que não se conhecia, não se sabia direito como é que era, o que ia acontecer, era bem no iniciozinho mesmo, como ele também trata de relações ligadas ao machismo e à dificuldade das mulheres no trabalho, especialmente quando essas mulheres têm ambições. Então ele tem uma tensão psicológica muito bem desenvolvida. Assim, vão aparecer hoje aqui nessa pilha alguns dos livros nos quais eu trabalhei, e modéstia à parte, eu sei escolher as pessoas com que eu trabalho, porque olha que livros. E esse aqui é um livraço, gente. Ele vai ser, inclusive, o romance, um dos romances sorteados em dezembro para os apoiadores do canal, aí o último sorteio do ano. Saiu pela editora Urutau e é aquele livro assim que a gente devora, tá? Personagens bem construídos, bons diálogos, uma caracterização sensacional assim do ambiente, sabe? Fui fisgada mesmo. Em seguida, vou falar da querida Maíra Dalmas com o Ex-Voto. Eu falei já aqui no canal, tem resenha dos dois livros dela, né? O Agouro e o Ex-Voto. O Ex-Voto foi o lançamento desse ano, que saiu pela editora Urutau. Na verdade, a minha edição consta como 2022. Então, talvez ele tenha sido lançado no final do ano passado. Não vou lembrar muito bem. É ela, a dedicatória que ela fez pra mim é de dezembro de 2022. A Maíra é uma poeta paraense. Ela vive no Rio Grande do Norte. E Ex-Voto é um livro sobre mortes simbólicas, mas também sobre vida. Eu gosto muito do modo como a Maíra escreve poema inspirado em pessoas, sejam pessoas do seu convívio, sejam pessoas que ela admira de longe, porque são escritores, enfim, escritores, alguns mortos, ou outros que ela conhece apenas virtualmente. E ela é muito uma poeta de dedicatórias, sabe? Mas eu gosto muito também de como uma certa questão mística é trabalhada, e principalmente de sonho e imaginação. Isso foi uma constante nas minhas leituras desse ano. A maioria dos livros que eu li teve alguma coisa a ver com sonho ou devaneio. Vocês sabem que eu dei cursos esse ano sobre esse assunto. E aí, quando eu fui fazer a pilha, eu percebi que esse tema predominou, de certo modo, em vários dos livros. E a Maíra, pra mim, é uma das poetas da atualidade, assim, mais sofisticadas, tá? É uma recomendação que eu faço com ênfase, porque a bicha escreve muito bem. Eu sei que um texto é cabuloso quando ele me dá vontade de escrever. E eu sempre tenho vontade de escrever quando eu leio a poesia da Maíra. Leiam a Maíra. Vou indicar um outro livro de poemas, o Ardósia, da Larissa Lins, autora cearense, que mora aqui no Rio. Ela é tradutora, ela faz pós-graduação na área de tradução. E Ardósia trata de deslocamento. É um livro muito afetuoso também no modo como ele relembra coisas que ficaram no passado, cidades do passado, casas do passado, pessoas do passado. É um livro que traz muito o sonho para jogo também e o devaneio. E a Larissa faz uma coisa que eu gosto demais, que é um certo resgate da poesia ritmada, sabe? Uma musicalidade, poesia com
métrica, com rima. Ela faz isso muito bem, os poemas dela também são muito bonitos. Foi um livro que eu adorei ler, foi também uma pessoa com quem fiz parceria e fiquei muito feliz, porque é aquele trabalho que é uma alegria, sabe? Também uma poeta recomendadíssima. Eu queria muito ver alguns desses livros ganhando prêmios, né? A gente vê que acabam ganhando prêmios, às vezes, muitas vezes, livros das mesmas editoras, né? Mas esses livros que eu vou indicar, os das editoras independentes e as poetas, realmente são pérolas. Agora a gente vai falar de um homem, acho que é o único homem da lista, que é o Carrère, né? Quando eu li o Yoga, eu sabia que esse livro ia ser um favorito, já sentia isso enquanto lia, um romance em que o Carrère, ele pretendia falar da yoga baseado na sua experiência, que é uma experiência longa com a prática, mas ele acabou sendo atravessado no período da escrita por crises muito pesadas, né? De depressão, diagnósticos novos em relação à sua condição psicológica e psiquiátrica, e algumas perdas sérias, né? Algumas mortes, algumas tragédias pessoais. Então, onde fica a yoga nesse meio, né? E eu gosto muito porque o Carrère, ele é essa pessoa obcecada. Eu adoro ler livros de pessoas obcecadas, pessoas com manias e fixações. E ele também, eu gosto muito do modo como ele é auto-irreverente, sabe? Como ele faz autoironia, ele dá uma esculhambada em si mesmo, ao mesmo tempo que ele é muito vaidoso. Então, assim, também gosto do humor dele, né? Então é um texto gostoso, é bem humorado, é inteligente na busca, na pesquisa, mas é tenso também, viu? É tenso aqui, porque vai ter bastante coisa pesada. Mas foi um livro que eu adorei ler porque ele trata de vários temas que me interessam, né? Saúde mental, a yoga, meditação, adorei. Outro livro também tem a ver com saúde mental, o próximo que eu vou indicar, que é Breve Ato de Descascar Laranjas, da Bianca Monteiro Garcia, autora aqui do Rio. E esse é um livro onde ela vai falar um bocado sobre luto. É um livro muito marcado pela perda do pai, pela perda da avó. É um livro muito sobre família, também gosto muito do modo como ela traz esses afetos, mas é um livro também sobre saúde mental. Essa foi a parte que me pegou, assim, forte, porque não é só um livro sobre sofrimento mental, ele é um livro sobre uma experiência, ele tem uma seção inteira que é sobre uma experiência de internação em instituição psiquiátrica, e, enfim, todo o protocolo de tratamento, medicações, a cultura interna da instituição, o modo como a Bianca trabalha isso poeticamente é muito impressionante, é uma ótima manejadora das imagens, assim, poemas muito fortes do ponto de vista da imagem, sem contar que a bicha caprichou nessa edição, né? Em cianotipia, com várias fotos do acervo pessoal dela, livraço. A Bianca é uma das editoras de Macabeia, o livro dela saiu pela editora dela, Macabeia. Acho que eu não falei, né? O Carrère foi Alfaguara, livro que eu recebi da editora. O livro seguinte, acho que ninguém aguenta mais me ouvir falando sobre ele, que é o Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, poeta que é minha amiga, poeta aqui do Rio. Eu realmente fiquei muito impressionada com o que a Bruna fez aqui, livro que saiu pela Companhia das Letras. É um livro que é muito próximo a mim, ele fala muito comigo, não só pela região geográfica que a Bruna trata aqui, né, que é a região que a gente viveu, em que a gente se conheceu, que é a zona oeste do Rio, esse subúrbio que é um pouco mais abandonado na cidade do Rio de Janeiro, um pouco mais distante de tudo. E ela vai falar de uma realidade de dureza, de abandono, de muitas dificuldades, de doença, inclusive algumas experiências médicas com as quais eu me identifico também, pelas quais eu passei. Mas a Bruna, ela consegue pegar essas coisas que são muito difíceis e transformar em poesia. E mostrar, na verdade, a poesia que tem nessas coisas, com muita força, com muita vivacidade, sem precisar embelezar essas experiências, mas ao mesmo tempo reconhecendo que há algo ali de poético, talvez de belo, definitivamente de forte. É muito impressionante assim, o que ela faz, inclusive as imagens que ela traz. Eu gostei tanto desse livro que eu decidi lê-lo com o clube de leitura esse ano. Então ele foi uma leitura de 2023, vai ser uma releitura em 2024 para poder discutir com os apoiadores. E assim, todas as pessoas para quem eu indico esse livro, as pessoas vêm me dizer arrebatadas que adoraram o livro. Então assim, é outro que eu espero aí ver abocanhando uns prêmios, viu? Também se não abocanhar que tenha muitos leitores, né? Porque esses prêmios aí, às vezes, né?
querem dizer nada. Vamos de poesia de novo com Laura Redfern Navarro, O Corpo de Laura, mais um livro que eu fiz a resenha aqui, né? A gente fez parceria, que saiu pela Mocho. A Laura, ela foi escolhida num edital, ela participou de um edital, e a partir desse edital houve a viabilização do livro, né, que foi o PROAC, mas teve o livro, teve plaquete, ela deu uma oficina também. A Laura, ela faz resenhas excepcionais no Medium dela, ela tem um Instagram onde ela divulga esse trabalho. E esse livro, ele é muito sobre a experiência de viver num corpo de mulher. E a Laura vai fazer um jogo todo muito interessante com o seu próprio nome e a personagem Laura Palmer, da série Twin Peaks. E o modo como o corpo feminino normalmente é tratado, né, historicamente, socialmente, inclusive ela trabalha muito uma ideia de divisão, partição, desmembramento aqui, e ela ressignifica tudo isso, né? Então essa coisa da objetificação do corpo, mas também da violência contra o corpo feminino, ela vai ser ressignificada, inclusive numa certa postura em relação à palavra, que é tratar a palavra como coisa, né? Então ela vai trabalhar uma ideia de divisão que vai afetar a palavra, vai afetar o texto na página, inclusive a nossa percepção de como o texto deve ser lido. É um livro com fotos também, como a Bianca, ela botou um monte de fotos no livro, e eu adorei as fotos, porque a gente fica um convite para que o leitor estabeleça a relação entre as fotos e os poemas. E eu acho que cada leitor, com o seu repertório, com as suas referências, vai estabelecer relações diferentes. Eu estabeleci um monte de relação. Então foi um livro que eu fiquei assim, viajando. Adorei. Essa capa linda também, né? Muito caprichado. E a Laura é tão novinha. Várias dessas poetas são moças super jovens e estão assim, arrasando. Um outro livro que eu vou indicar é o volume 1 do Diário da Virginia Woolf, dos diários, né, que vem sendo publicados pela editora Nós, com tradução da Ana Carolina Mesquita, se eu não me engano, deixa eu corrigir. É isso, eu conferi, é isso mesmo. E, bom, eu li o volume 1, já comecei a ler o volume 2, eu falei do volume 1 no canal, foi uma leitura que o Projeto Ferrante indica. E eu ando assim meio que às voltas, não é o primeiro diário que eu leio, mas eu ando meio às voltas com esse interesse em escrita diarística. Eu inclusive retomei a escrita dos meus diários, né, eu tenho escrito mais. E os diários da Virginia, eles despertam qualquer coisa na minha cabeça que me dá vontade de escrever. Eu fiz resenha pra ele, falei um bocado dele. A Virginia chama o seu diário de livro, de certo modo é um diário de escritora. A gente percebe assim, certos exercícios aqui de coisas que ela vai desenvolver depois, principalmente descrição de lugares, descrição de Londres. Assim, a gente sente muito a Virginia escritora nesses momentos. E a gente vê muito a humanidade da Virginia também, né? Acho que algo que a gente não percebe nos romances tá muito marcado aqui, como o fato dela adorar a fofoca, dela adorar uma vida social, mas também gostar muito de ficar em casa, essa pessoa meio dividida entre viver a vida social, né? Mas também curtir ali uma leiturinha em casa, perto da lareira, os seus gostos alimentares. E uma coisa que eu achei muito interessante foi o fato de ser um diário escrito durante o período da guerra, né, da Primeira Guerra. Então ele é um diário muito marcado pela escassez de comida, por experiências de bombardeio que faziam com que as pessoas tivessem que se abrigar no subsolo das casas ou em abrigos mesmo. Então eu acho que eu nunca tinha lido um diário que se passasse, né, descrevesse tantos dias num período de guerra, né? Talvez só o diário da Anne Frank, eu acho. E me pegou muito, e eu certamente vou ler os outros. Eu percebi que eu gosto muito dessa escrita autobiográfica, memorialística da Virginia. Eu já tinha lido um outro livro dela que eu adorei, que é Um Esboço do Passado, e esse aqui eu adorei também. Tô super ansiosa para o próximo, porque mais ou menos pelo final desse aqui, a Virginia começa a comentar mais livros. Ela começa a falar dos livros que ela estava lendo, dos livros que ela estava escrevendo. Então acho que tem tudo para ficar um pouquinho mais literário. Mas eu gosto, assim, talvez tenha sido uma escolha meio estranha, né? Essas listas que eu faço, elas sempre são uma mistura da admiração que eu tenho pela qualidade técnica dos livros, mas também por uma certa questão subjetiva, de como os livros dialogam comigo, meu repertório, os meus interesses, enfim, como aquilo, né, me afeta mesmo. O diário é um tipo de escrita meio idiosincrática, né? Ele pode ser mais irregular,
pode ser um pouco mais solto do ponto de vista de uma certa correção gramatical, né? A Virginia, por exemplo, usa muita abreviação. Mas mesmo com toda a sua idiosincrasia, foi um livro que eu adorei ler e eu vou seguir aí com a Virginia. Foi um livro que a gente leu para o clube de leitura, eu acabei lendo em um mês, mas é um livro que é melhor de ser lido, de ser degustado com mais tempo, que é o que eu provavelmente farei com os outros volumes. O último livro físico, então, que eu vou mostrar é A Corneta, da Leonora Carrington. Esse era outro livro que, enquanto eu li, eu falava, mas esse vai ser um dos favoritos do ano, com certeza. A Leonora Carrington, que era uma artista inglesa, né, além de escritora, pintora, escultora, associada ao movimento surrealista. Até a literatura dela tem algo de surrealista. E ela aqui faz uma história sensacional, que é assim, a revolta das velhinhas do asilo, comandadas por uma velha surda. A protagonista, então, da história é uma velha surda que ganha da sua melhor amiga uma corneta auditiva e ela passa a descobrir algumas coisas em relação à sua família, depois que ela ouve o que a família de fato conversa. E ela tem uma experiência no asilo que vai ser uma experiência muito louca, assim, né? Porque ela vai descobrir certos mistérios por trás da história da instituição onde ela é asilada. E essa história, ela tem a ver com religião, depois ela tem a ver com as coisas meio cósmicas mesmo. E é um livro muito doido, muito imaginativo, muito livre. É um livro muito inspirado no desejo de liberdade da autora, que foi uma pessoa que sofreu uma série de violências. Ela teve que se expatriar por causa da guerra. Dos seus companheiros foi preso no campo de concentração, né, o Max Ernst, que era um artista surrealista. Ela teve uma experiência de sanatório também, ela teve um abalo psicológico na Espanha que fez com que ela fosse internada. Ela descreve essa experiência no sanatório num outro livro que eu li esse ano também, que é o Lá Embaixo. E esse livro aqui é bastante inspirado nessa experiência de sanatório, mas com uma piração deliciosa, tem um certo humor, assim, foi um livro em que eu dei risada em vários momentos. E que personagens maravilhosas. A protagonista é maravilhosa, a melhor amiga da protagonista, que é a Carmela, é maravilhosa. O nome da protagonista é Marianne Leatherby, eu não tava lembrando não, mas aqui atrás tá escrito. Esse livro, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem tradução, acho que da Fabiane Seques, né, isso, e foi um livro da Alfaguara, que eu recebi esse livro da editora, não lembro, acho que sim, recebi esse livro da editora. Eu falei pra vocês que várias das leituras que eu fiz esse ano tinham a ver com sonho, né, e com devaneio, de algum modo. Esse é um livro que tem a ver com sonho. Corpo de Laura tem a ver com sonho, só pra deixar registrado aqui a quem interessar, né? Ardósia, Esboto. Todos esses livros, de algum modo, têm a ver com sonho, têm a ver com devaneio. E agora a gente vai, então, para os e-books. Nem todos os livros que eu vou falar aqui eu li em e-books. É que alguns eu dei de presente e outros... Então não tem mais aqui. E outros eu não sei onde tá. Eu não sei onde eu procurei, não encontrei. Então vamos a eles. As capas vão estar sempre aparecendo aqui do lado. O primeiro deles é o Maud Martha, da Gwendolyn Brooks. Foi um livro que eu recebi da Companhia das Letras. E eu nunca tinha lido dessa autora, acho que é a primeira vez que ela é traduzida aqui no Brasil, né? Tradução de Floresta. Um livro poético, lindíssimo, sobre uma mulher preta na década de 40, lutando pela sua dignidade, né? No dia a dia, no cotidiano, resistindo a todas as formas de desumanização, de rebaixamento, de preconceito. Com um texto, assim, belíssimo. É um livro episódico, então ele não é, assim, narrado certinho. Ele segue as idades, né? Ele vai seguindo cronologicamente, mas ele é contado por episódios, né? Então ele não tem aquela história tradicional de romance, não. Ela vai pegando alguns episódios de fases diferentes da vida da autora, assim, que texto lindo. Recomendadíssimo. O outro é O Quinto Filho, da Doris Lessing, que é o livro que eu comprei no sebo. Ele é uma indicação da Helena Ferrante, a gente não colocou ele no clube, porque ele só estava sendo vendido em sebos, então a gente não sabia se todo mundo que gostaria de participar conseguiria comprar. A gente acabou escolhendo O Amor de Novo, que é um ótimo livro também. Eu li 3 livros da Doris Lessing esse ano. Gostei de todos, mas O Quinto Filho foi o que me arrebatou. Então, procurei hoje o livro e não sei onde ele tá. Não sei se eu guardei ele mais guardadinho em algum lugar, porque ele tava, como ele é velhinho, ele tava meio se desfazendo. Procurei, não encontrei. A capa estará aqui. É a história de um casal que decide viver meio que a moda antiga. O
casal do século XX que decide constituir uma família meio que a lá vitoriano, sei lá. E eles decidem que vão ter um monte de filhos e vão morar num palacete. E tudo tava indo relativamente bem, né? O livro ele tem umas alusões que dão a entender que o negócio tava ficando pesado pra mulher do casal. Mas quando eles têm o quinto filho, essa família doriana deles, que todo mundo admirava, que parecia que, apesar de muito improvável disso acontecer, tava dando tudo certo pra eles, com o quinto filho, tudo degringola, desde a gravidez. Então a Doris vai criar nesse menino, no Ben, uma criatura, uma criança muito, muito diferente, né? Muito desafiadora, com vários problemas, várias questões de desenvolvimento cognitivo, de comportamento, que vão ser muito desafiadores para essa família e que vão colocar ali, principalmente a mãe, num dilema ético, né? Do que fazer com essa criança. História fortíssima. Eu gostei demais dos desdobramentos, assim, do modo como a Doris... eu achei muito criativa o tema e o modo como ela trata. Ele tá resenhado. Ele tá resenhado não, na verdade. Acho que ele não tá resenhado. Lembrei. Eu fiz um vídeo exclusivo para os apoiadores do canal, mas eu falei um pouquinho dele num vídeo de livros lidos. Eu deixo esse vídeo aqui então para vocês. É isso, foi resenha exclusiva. Mas livraço, sim. Muito recomendado. Dos 3 que eu li dela, né, foi o Amor de Novo, esse e o As Avós. Esse foi o que eu gostei mais, mas eu gostei muito dos 3, viu? Foi o primeiro ano que eu li a Doris. Em seguida, então, tem o Cinzas na Boca, da Brenda Navarro, autora mexicana, vou deixar aqui, que foi uma leitura do Leia Mulheres, né? Então eu fui pouquíssimo esse ano ao Leia Mulheres, não sou mais mediadora, né? E me enrolo aqui com as minhas questões, acabo nem sempre conseguindo ler os livros de lá. Mas esse eu consegui ler e eu adorei. É um livro também sobre luto de imigrantes mexicanos vivendo na Espanha e que vão viver, assim, passar por muita situação de dificuldade, preconceito, xenofobia na Espanha e vão viver um certo luto ali também e assim, a protagonista é uma mulher falando do seu irmão e todo o processo dela de descobrir certas coisas sobre a própria família e sobre a dificuldade que é viver no México, junto com um certo contraste, uma certa dificuldade que também existe em ser imigrante na Espanha. Então, assim, o que escolher, né? O que é menos pior, né? Viver no México com toda a dificuldade que tem lá ou sofrer preconceitos inumeráveis na Espanha. Livro fortíssimo, fortíssimo. Eu devorei, é um estilo de texto um pouco desafiador, esses textos que não tem muita marcação, né? De diálogo, tudo meio junto, meio jorradão, assim, sabe? Mas... eu gostei muito. Por fim, então, o último livro dessa lista, acho que é o 14º livro, é o Salitre, da Daniele Souza, autora potiguar, que tá resenhado aqui no canal. É um romance focado em mulheres e focado num certo mistério, numa certa doença misteriosa que acomete alunas de um colégio religioso, uma espécie de internato católico. E essa história se conecta com outras. E é uma história muito interessante sobre como mulheres que por uma série de motivos sociais, culturais, políticos são silenciadas ou são oprimidas de algum modo que elas não conseguem elaborar ou que elas não conseguem denunciar ou cuja reação demanda uma certa criatividade, né? Então, como é que essas mulheres reagem? Né? De que modo historicamente elas vêm reagindo quando falar, verbalizar, nomear é muito difícil. Eu gosto muito do que a Dani faz aqui. A Dani é uma ótima contadora de histórias. É o segundo livro dela que eu resenho aqui no canal. O outro foi No Horizonte à Terra, o livro dela de estreia, que é um livro de contos. Essa é a estreia dela do romance. Foi publicado pelo selo Auroras, da editora Penalux. E é um livro muito impressionante. A Dani é uma autora que faz uma pesquisa histórica muito cuidadosa. E ela consegue conectar os fatos históricos com a história que ela tá inventando muitíssimo bem, assim. É aquela autora que não deixa a ponta solta, sabe? Livraço mesmo. Muito recomendado. É aqueles livros que a gente lê e fica contente de ser do mesmo país, falar o mesmo idioma, né? De compartilhar ali da vida literária com a pessoa. Porque... E é isso, assim... Essas autoras brasileiras que eu citei aqui todas foram a alegria desse ano, assim, porque a gente perceber
que a literatura contemporânea tá acontecendo, e ela tá com tudo muitas vezes nesses lugares que são os tem menos publicidade. Autoras que vêm de editoras independentes, autoras que não necessariamente são do eixo sul-sudeste, autoras que se permitem uma certa liberdade, exatamente porque não tem muitas amarras editoriais, e aí a coisa vai num caminho assim maravilhoso. Então eu realmente fiquei muito feliz por ter lido essas autoras brasileiras especificamente, além dos outros livros citados. Por alguma razão misteriosa, eu esqueci de Anisinha Ernaux, com a outra filha. Esse livro me arrebatou. Uma reflexão sobre uma irmã que ela descobre num determinado momento que teve, né? Ou seja, uma filha que nasceu antes dela, mas que ela não conheceu porque veio a falecer. E como essa descoberta e o comentário da mãe a respeito dessa irmã passam a definir, de certo modo, né? A interferir no modo como a Annie se percebe a si mesma, se compreende a si mesma e compreende a própria escrita. Eu amei esse livro, se tornou um dos meus favoritos dela e não podia ficar de fora da lista. Então é isso, gente. Essas foram as minhas, se eu contei direito, 14 leituras favoritas do ano. Me digam aí se vocês leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam, e também quais foram as suas leituras favoritas, pra gente, né, trocar essa figurinha aqui. Essa comunidade que a gente faz aqui no YouTube me deixa sempre muito feliz. Eu adoro o nosso diálogo, nossas trocas, e estou ansiosa para tudo isso de novo ano que vem. Novas descobertas, novas leituras, novas indicações. Ótimas leituras para todo mundo. Muito obrigada pela companhia, pelo diálogo, pelo apoio. Um beijo grande, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau.